o som do tambor que vai dizer e o poeta Olodum vai recitar. Fala minha nação, eu sou o Rafael Manga, estou aqui jogado na Bahia junto com minha queridíssima, mas aliás eu vou deixar ela se apresentar. Eu sou Carolina Pereira e esse é o podcast Poeta Olodum, vestindo letras, canções, poesias e composições registradas pela própria história. Hoje nós estamos aqui com uma lenda viva da musicalidade afro-baiana e vamos falar de uma música que todo mundo que está assistindo com certeza conhece. Eu falei faraó. Faraó. Não tem como ouvir essa música, não tem vontade de responder, né? Exatamente. Então, a gente está aqui com o Luciano Gomes, o compositor dessa canção que está fazendo 35 anos. E aí, Luciano, eu quero que você conte um pouquinho da sua história pra gente. A história de Faraó é uma história muito bonita, né? Desde o começo da história, desde o começo da minha infância como compositor de bloco. Primeira vez eu vi ele aí desfilando, me apaixonei, minha mãe que levou para ver o carnaval. E eu também, como sou oriundo daqui do Centro Histórico, Maciel Pelourinho, por incrível que pareça, aqui dessa rua Santa Isabel, tenho o maior prazer em saber que fiz história com essa canção, né? Uma canção que é muito respeitada, conhecida mundialmente e que trouxe muitos benefícios à nossa comunidade aqui do Centro Histórico. Né, fez com que o nome da nossa comunidade sobressaísse para todos os cantos do mundo. E estamos aí. Vamos ver se dá para melhorar mais um pouco e ver até quando o faraó chega. E quem é Luciano Gomes? De onde vem essa coisa de compor? Eu desde pequeno eu sempre fui meio gaiato, sabe? Meio abusado. Sempre fui um cara muito voltado para a arte. Né, joguei capoeira, fiz maculelê, fiz um pouco de dança afro e sempre gostei de percussão, principalmente percussão porque meu tio era percussionista e sempre me incentivava. E como eu conheci os blocos afros, primeiramente o bloco de percussão, né, tinha um bloco aqui chamado Barroquinha Zero Hora. Esse bloco eu com 10 anos de idade fui convidado para cantar. Saí até escondido, porque o juizado de menores não permitia. Minha mãe também não queria que eu fosse. E aí um vizinho me levou escondido para cantar nesse bloco. E daí não parei mais. Daí surgiu aqui o Afoxé Abaçá de Mazalarê, onde eu cantava juntamente com o Lazinho do Olodum. E fui convidado por Cristina a fazer parte da ala de canto do Olodum. Eu fui um dos primeiros cantores do Olodum juntamente com o Lazinho. Lazinho na minha época era eu, Lazinho, Nego, Betão, Guiguil. Essa era a ala de canto do Olodum. Guiguil de Lê? Bobô, sim, Bobô. Essa era a segunda ala de canto do Olodum. A primeira foi do primeiro ano. E eu botei justamente no ano que o Olodum parou. Quando retornou, fiz a canção Raça Negró de Olodum, que fui campeão do FEMADUM. E foi a canção também mais executada nas festas de lago, fundo de ônibus. Então esse foi o segundo FEMADUM, o que você ganhou? Foi. Você lembra o ano? 1984. Isso depois do ano que o bloco não desfilou, que você falou. Foi, isso. Entendi. Aí eu fiz essa canção Raça Negró de Olodum, que é mais conhecida pelo nome de Ujama. E Raça Negró de Raça Negró. Engraçado que eu vi essa música no livro e não... Esta é a volta triunfal. Pois é, ela foi campeã do FEMADUM e foi a música mais executada. E na época, antes de Faraó, foi a canção que mais deu títulos em festivais da Olodum, foi essa canção. Mas peraí, tinha festivais que era além do de outros FEMADUM blocos, isso. e você poderia concorrer com a mesma música? Com a mesma música. Coisa. Nesse caso, as canções de tal entidade, de determinado bloco, era a canção que defendia a entidade. Entendi. Então, no caso, era o quê? Era um festival de blocos, não das canções de um bloco, mas sim, todos os blocos concorriam para ver qual seria a melhor canção dos blocos carnavalescos na época. É como se fosse a música do carnaval hoje. Isso. Algo assim. Por televisão, artigo de imprensa? Não, naquela época não tinha nada disso. Era povão mesmo.
Era só da boca do povo. Boca do povo. Mas quem é que promovia esses festivais? As próprias entidades. Ah, entendi. Entendeu? E naquela época não tinha patrocínio de prefeitura, governo de estado, ninguém. As próprias entidades naquela época faziam rifas, faziam sorteios de eletrodomésticos para arrumar um dinheirinho para poder fazer os festivais. Naquela época os palcos eram feitos de madeira, madeirite. As caixas de som também, os amplificadores eram de válvulas. Hoje são uma coisa mais sofisticada, como hoje estão aí essas aparelhagens que vocês estão usando. Naquela época, eu tenho 55 anos, naquela época o negócio era muito mais complicado. Mas eu acredito que fazíamos bem, entendeu? Porque os festivais daquela época era muito participativo. Todas as pessoas de outros bairros participavam. As pessoas faziam questão de participar dos festivais. Quem era fã do Apache do Tororó participava lá nos festivais de blocos de índio, que era separado, mas teve umas 2 vezes que chegaram a fazer juntamente com os blocos afros, tentando concorrer juntamente, mas essa canção, o Jama, na época foi a canção que mais deu título. Na verdade, a canção que mais divulgou o Faraó, que mais divulgou o Olodum, antes de Faraó foi o Jama. Você trouxe uma coisa interessante, essa raça negroide e o Jama era uma música só e às vezes as pessoas cantam ela separada, né? Por conta do refrão, né? Vida, por conta também do refrão. Tanzânia, É isso. E gravou até em Olodum Soimar, né? Comunidade Isso. é estilo de vida, é o Jama. É a mesma música. É a mesma música. Porque essa canção também tem um porém, pô. Essa canção, na época que eu fiz essa canção, foi uma época crítica do Olodum, né? Foi na época que o Olodum tinha parado de sair no carnaval e ele estava voltando. Então, tanto é que tem uma parte da canção que eu digo: Olodum está de volta, esta é a volta triunfal, com seu tema de comunidade, para mostrar o seu ideal. República Unida da Tanzânia, porque o tema era Tanzânia na época. Então, essa música foi uma música que me marcou e marcou muita gente. Muita gente até hoje que me conhece dessa época aí, o pessoal fala muito. O pessoal fala muito de Faraó, mas o pessoal esquece muito de O Jama. Outra canção minha também que tem uma força imensa aqui no Olodum e por incrível que pareça, infelizmente está sendo muito pouco executada, chama-se Posto Nagô. É uma canção muito bonita. Agora Posto Nagô vem antes de Faraó? Bem antes de Faraó. Também. E é uma canção que foi feita e que hoje a ala de canto já não canta mais. E é uma canção muito bonita. Posto Nagô é uma música muito bonita. Mas povo de cor, sou imperador. Rei Salomão, na queda de Axum, rainha de Sabá, Negus Olodum Aduá, Addis Abeba Aduá. É muito bonito. Mas infelizmente hoje a ala de canto já não canta mais. É muito raro. Agora me diz uma coisa. É o nosso tema e Faraó. Como é que chega Faraó? É uma coisa mais, eu acho assim, mais forte na canção baiana, e olhe lá que não seja na canção brasileira. Não é porque é da minha autoria não, mas certamente uma canção de um bloco afro que surgiu no centro histórico, numa área na época considerada de marginalidade, e chegar onde chegou e perpetuar por 35 anos não é coisa pequena, é uma coisa muito grande. Realmente isso tem que ser reconhecido. Muita gente não reconhece. Infelizmente até há pouco tempo aí houve um probleminha com o Faraó, né, por conta uma polêmica, por conta de uma versão que foi feita de um plágio nessa canção, né, que é um plágio que realmente não veio para ajudar a música afro, não veio para ajudar aos blocos afro, não veio para ajudar a qualidade musical do negro, entendeu? Foi um plágio feito por um artista nacional também conhecido, é regional ele, mas também é conhecido a nível nacional, faz muito show, chora. Mas infelizmente é uma canção que deveria ainda ser muito mais respeitada. Que por muita gente mesmo, o Faraó é considerado como um dos hinos da Bahia. Né?
E isso é uma coisa que Eu repercute sempre brinco muito. toda vez que conta no ensaio, bota agora o hino da Bahia. É isso. Muita gente mesmo me fala sobre isso, sobre a importância de Faraó. Muita gente me fala que já diversas matérias foram feitas em escolas públicas e privadas por conta de Faraó. Muitas coisas foram feitas a partir do conhecimento do que seria a canção de bloco afro, que na verdade as pessoas conheciam mais os blocos afros só a nível de carnaval. Não, as pessoas não conheciam esse trabalho de vocês aqui hoje, né? Hoje as pessoas já conhecem, até mesmo por conta da força que tem o Olodum hoje a nível nacional e internacional. Né? A gente sabe que uma das maiores marcas nacional, principalmente baiana, conhecida no mundo é o Olodum. Então, isso realmente as pessoas têm que parar para pensar mais, que a gente tem que dar mais valor ao que é nosso. O Faraó está aí para isso. Com certeza. Mas me conte uma coisa. Você inscreveu a música no FEMADUM daquele ano, é Antes isso? do FEMADUM, eu fui convidado por Cristina e João Jorge. Cristina Rodrigues. Cristina Rodrigues. Isso. Na época, fui convidado porque depois que eu fiz o Jama, eu fui para a ala de canto do Muzenza. E aí me afastei um pouco do Olodum, por conta que naquela época existia uma grande rivalidade entre os blocos afros. Então, e eu também não teria tempo para estar aqui e lá ao mesmo tempo, até mesmo porque os ensaios também eram no mesmo dia. Muzenza e Olodum ensaiavam no mesmo dia. E não dava, praticamente no mesmo horário, não dava para estar aqui defendendo as minhas canções. Então eu me afastei. E aí eu fui convidado, quando foi escolhido o tema de Faraó, eu fui convidado por Cristina e João Jorge a compor para esse tema, porque sabia que eu era um compositor muito forte em tema. Na verdade, eu gosto muito mesmo de fazer música mais vinculada à história do que ao romantismo, né? Música letra eu faço também, mas eu gosto mais de fazer música tema, eu gosto mais de pesquisar sobre o tema. Então eu fui convidado por eles dois a fazer uma canção para o FEMADUM. E me debrucei aí. Essa música foi feita até aqui no 11 aí, esse prédio 11 aí, onde morava Martins, Elias. E eu sentava aí diariamente para pesquisar a respeito e fazer. E com uma semana eu fiz Faraó. E quando eu coloquei Faraó aí para a comunidade ouvir, a comunidade se apaixonou e as pessoas que vinham de fora, quando viu eu cantar pela primeira vez, também foi... Então sua pesquisa foi para além da apostila, né? Foi. Eu recebi a apostila, mas continuei pesquisando. Porque, na verdade, a apostila que é dada pelas entidades é dada para todos os compositores. Sim. Se ele ficar preso a só aquele material ali, na verdade, lá na frente, vão se bater as canções quase com a mesma linguagem. Por quê? Porque está todo mundo só fazendo aquilo que está ali naquele papel. Então a gente tem que pesquisar mais. E um festival disputadíssimo, né? Muito, muito, muito. Tinha grandes compositores. Hoje muitos deles se afastaram, né, por motivos, sei lá de quê, mas naquela época... Ademário. Muito, muito, muito. Walter Farias, Adailton. Esses dois mesmo aí, eu sou o padrinho dessa dupla. Eles Adailton começaram falou, a compor por causa de mim. Eu comecei rapaz, você também compõe, ele daqui também compõe, por que vocês não fazem uma dupla? E são unidos, eles sempre foram unidos. Para mim é muito gratificante saber que contribuí também para que esses dois caras aí fizessem muito sucesso, que estivessem aí na boca do povo. É uns caras que eu considero muito, né? A gente perdeu um, mas o outro está aí na batalha. Adailton é um cara muito legal, mas tem muitos compositores bons. Tem muito. Gibi, muitos outros aí que se afastaram, mas que são grandes compositores. Foi um grande tema que marcou a história do carnaval. Levantou uma polêmica em toda a imprensa da Bahia. E falou, não vai falar do Egito. Não, né? Bloco Afro. Como é que vai falar do Egito? Que o povo dizia que o Egito não parte da África. Isso. Que era uma coisa à parte, não sei o quê. Eu mesmo não sabia. Eu passei a saber disso a partir do momento em que eu fui convidado a fazer a canção para Olodum. Mas eu, na verdade, na época, eu não sabia também. Não tinha familiaridade nenhuma com o tema. Você nunca tinha ouvido também assim? Porque minha família também, na época,
ninguém era ligado a isso. Na verdade, minha família não é ligada a bloco afro. Sim. Por incrível que pareça, nem os meus filhos. Hoje eu tenho 4 filhos de 3 relacionamentos e nenhum deles puxou a mim na música. Nenhum quer saber de música. Uma está estudando, a caçula está estudando para fazer direito, o outro é gerente de uma loja, a outra já é casada e vive com o esposo dela e 2 netinhos meus, mas ninguém gosta, é muito chegado a bloco afro. Na verdade é o carnaval. Ninguém é muito festivo, não. E esse grito, eu falei faraó? Surgiu no momento que eu estava escrevendo e estava tentando. Você sabe que quando a gente está escrevendo para fazer uma canção, eu mesmo fui sempre muito focado no refrão. Porque quem responde o refrão é o povo, né? Você vai cantar ali a letra o tempo todo, mas vai ter um determinado momento que você vai ter que entregar ao povo. E justamente essa parte que você entrega ao povo é a parte do refrão, que você quer ouvir a resposta. Você entrega lá, fez aqui e joga. Vamos supor... que maravilha aí, larga. Aí você espera que o pessoal diga responda. Essa parte não é minha, essa parte dessa canção é de outra canção chamada Natureza Egípcia, de Sérgio Participação. Lazinho que juntou essa parte na canção Faraó. Mas não é da original. Não é da original. Tanto é que na maioria das vezes quando eu canto, eu não canto essa parte. Eu acho que as pessoas já observaram isso. Eu não sou muito de cantar essa parte. Até mesmo porque eu sou um compositor que só tem um outro compositor aqui que pode dizer que tem canção comigo, que é Giga de Ogum. Tem uma canção chamada É a Liberdade. Ele tinha essa canção há mais ou menos uns 5 anos querendo concluir e não conseguia. Aí teve um dia que eu passei na preguiça, ele encontrou comigo, Luciano, pá. Ia passando, ele me chamou, vem cá, pá, quero falar com você. Eu digo, e aí ele, rapaz, eu tenho uma canção aqui que já tem 5 anos e eu não consigo fechar. E eu sei que você vai conseguir. Aí ele mostrou, eu na mesma hora consegui. Aí ele viu que eu disse que só você ia conseguir essa música foi gravada na época. E legal é que foi assim, uma coisa que aconteceu. Foi, eu ia porque passando. Você mesmo acabou de falar que não tinha um hábito de compor em Não, conjunto. não tenho até hoje. Não tenho. Eu sou muito eu, assim, afastado, sabe? Quem me conhece, não sou um cara metido, sou tranquilo, sou na minha, não sou de muita zoada, não sou de muita amizade, sou muito na minha. Mas eu tenho um hábito de compor só. Eu me sinto legal, assim, quando eu estou sozinho fazendo. Porque quando você compõe em parceria, às vezes você quer botar alguma coisa que o seu parceiro não quer. Você já não se sente bem pelo aquele motivo ali, que você quer botar uma parte que você sabe que vai ser melhor. Mas lá na frente, o compositor que está fazendo com você não quer aceitar aquilo, mas lá na frente aquilo faz falta, e você fica chateado com isso. Então, quando eu estou compondo sozinho, se der certo, foi mérito meu. Se der errado, eu vou ter que me virar para consertar. Foi eu. Eu não sou muito de fazer parceria. Ontem mesmo eu recebi um convite pela internet. Um garotão aí mandou para mim me pedindo. Eu estou repensando, pedindo para eu fazer uma canção com ele. Ele, pô, Luciano, eu tô com a canção aqui, bora concluir. Pô, tô querendo que você seja meu parceiro. Eu já recebi diversos convites, até a Dailton mesmo, que é mais chegado, meu amigo. Um dia desse ele estava me dizendo isso. Ele, pô, Walter faleceu, agora tá na hora de você virar meu parceiro para ficar no lugar. Eu disse, rapaz, vamos embora ver. Mas eu acho que eu vou terminar uma hora dessa, eu vou ter que ceder, porque é muita gente me cobrando. Mas é um legado isso. que você deixou, né, Luciano? Eu falei aqui com outros compositores também, venho falando sobre a responsabilidade que a gente às vezes carrega e não se dá conta, né? Porque você faz uma música dessa, que é um tema recorrente nas escolas, né? Mesmo superficial. E as pessoas, uma vez eu brincando com um primo meu, eu cantando Faraó, ele falou, rapaz, eu fiz uma prova essa semana, se eu soubesse essa música eu tinha passado. Mas acontece, muita gente já me falou sobre isso, muita gente já fez doutorado com o tema dessa canção, muita gente já fez, teve gente que já se casou e já mandou mensagem pra mim que essa foi a canção tema do casamento. Gente que se tornou uma referência, né? Muita gente, muita coisa que já aconteceu
por conta de Faraó e que me deixa feliz. Eu sempre... E ela é atemporal, porque tem um refrão dela que fala: Pelourinho, que você vai vir lá de Ujama, uma pequena comunidade, que porém o Olodum unira em laços de confraternidade. E a parte que eu acho que é forte é: despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Aí depois ele vem falando das tranças que o Olodum usava. Em vez de cabelos trançados, veremos turbantes de Tutankhamon. É isso. E nas cabeças enchem-se de liberdade. O Povo povo negro negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Porque no contexto histórico, o Olodum era um bloco que as pessoas viam de lado, porque o Olodum era o único bloco que entendia da miscigenação na época. Porque repare, o Ilê era um bloco que só saía negro, retinto. Sim. Isso. Negro retinto. E aí, que eu sempre falo assim, que o Jorge é um cara muito futurista, ele pergunta assim: e os descendentes? E os fararás? E o povo do entorno, que é pobre, é descendente, né? Aí ele vem falando, em laço de confraternidade, deixando de lado as separações. Cadê tudo? Hoje somos todo um Ou seja, povo só, né? Dá o recado e chama o tema. Cadê tudo? Ele largou o doce no meio da composição. Mas é o que eu lhe falei. Quando a gente compõe, a gente tem que se preocupar muito com essa parte do refrão, justamente por isso. Porque essa parte que você larga, esse cadê, é que o povo vai responder. Aí você ouve a resposta da canção. Eu não digo para quem faz uma canção mais romântica, que tá lá, tipo uma rocha, aí já é outra situação. Mas é uma canção carnavalesca, que você necessita da energia do povo, necessita daquela euforia no momento da brincadeira, da alegria. Você tem que ter um refrão. As canções que são feitas por blocos afro são muito fortes. Pode observar que todas elas têm refrão. Todas as canções que são bem conhecidas dos blocos afro são canções que têm refrão. O povo canta. O problema todo é esse. O grande diferencial da música dos blocos afro é essa. Das músicas carnavalescas, blocos de índios também, os percussivos daquela época lá atrás, sempre vieram com isso aí, vieram com refrão. As músicas do Apache mesmo, por exemplo, quase todas elas, da Apache com Comanche, o povo respondia, porque tinha refrão. Tem Agora, que ter refrão. essa parte era uma resposta para a polêmica que você fala? Era uma resposta da polêmica, porque você praticamente respondeu, né? Um pouco de Faraó. Sim, pouco, porque primeiro eu sempre soube muito da história que o Ilê aí só saía negro. Tinha muito isso, né? Eu não tinha muito conhecimento com o pessoal do Ilê, até hoje. Eu não sou muito de ir no Ilê, nada contra. Mas é porque eu não me identifico muito com o Ilê. Eu me identifico mais aqui com o Olodum, com o Muzenda, porque são entidades que eu vim no dia a dia sempre junto, entendeu? Nada contra, gosto. Eu cheguei a fazer uma canção pro Ilê, um ano, se não me engano, 88, se eu não me engano, eu levei uma canção pro Ilê aí, né? Fui um dia, no outro dia, na outra semana era para voltar, eu não voltei mais. Então eu sempre fui mais desligado assim, fui mais ligado com o Olodum e o Muzenda. É uma viagem no tempo muito, muito legal falar sobre Faraó, fazendo esse contraponto e mostrando o quanto elas... Não tem alguma coisa? Nada, não aconteceu nada não. Relaxe, continue. E aí, eu me perdi. É uma viagem no tempo muito boa fazer essas comparações. Falar sobre a história do Olodum, falar sobre a história de Faraó. E perguntar se elas influenciaram direto ou indiretamente na composição, né? Porque, como eu falei, a música responde muita coisa, né? Eu queria saber como é que você se sente hoje, sendo que a música virou esse hino da Bahia, gravada por diversas pessoas e tá até hoje, 35 anos aí reverberando um monte. Saiu no primeiro álbum do Olodum, inclusive, né? Eu me sinto feliz em saber que fui o criador dessa obra e que as pessoas até hoje mencionam essa obra por algum motivo, mas pelo lado bom, né? Que é saber que contribuiu muito para a comunidade, contribuiu muito para o crescimento da história musical baiana e brasileira. Para mim sempre foi gratificante saber que fui o criador de Faraó. E, na verdade, eu fui o criador de Faraó, mas foi Faraó quem me escolheu. Porque poderia ter sido outro. Forte, né? Eu fui o criador de Faraó, mas eu foi fui Faraó. o criador da canção Faraó, mas foi a canção Faraó que me escolheu. E ela passa por muitos anos.
Se eu tenho uma sobrinha de 3 anos, que ela ouviu ouvindo, se você gritar, eu falei faraó, ela vai gritar ei, faraó. Por que eu lhe digo isso? Eu lhe digo que eu fui escolhido porque na época desse Femadum, na época em que João Jorge escolheu esse tema para o Olodum, é justamente a época de ouro dos grandes compositores de blocos afros. Todos que me cercavam nessa época, que eram concorrentes no festival, todos eles poderiam ser compositor de faraó, porque todos eles são muito bons. Todos eles. Até o 8º, 9º concorrente, todos eles tinham e têm potencial para ser o criador de uma canção como Faraó. Tem muitos compositores muito bons aí que infelizmente se afastaram dos blocos, mas são muito bons. Tem Suca, muito bom compositor. Tem Suca. Tem Gilson Nascimento, muito bom compositor. Gilson Nascimento. Na época tinha Heron, de Angola. Na época tem no Ilê aí diversos outros compositores muito bons, como Buziga. Tem muita gente boa aí de bloco afro que poderia também ser criador de faraó. O mais legal disso tudo que eu tô falando sempre isso são as referências que ficam, né? A você contar como é que faz uma música, você termina sendo pedagógico, como é que eu fiz a música, como é que você passou, onde foi que eu pesquisei, o fruto da pesquisa, o fruto da leitura. Eu sempre falo, Luciano, eu tive até falando isso com você em uma outra época, que a possibilidade dos festivais deixava fazer o cara passasse a ler mais, a pesquisar para participar daquilo, né? Um contato com a história que talvez ele não tivesse a oportunidade de conhecer. Tem essa coisa. Como eu não conhecia Faraó na época, eu não conhecia a história de Faraó, não conhecia a história do Egito. Passei a conhecer através, até mesmo por esse motivo que eu me apaixonei pelos blocos afro, pela história de blocos afro. Por esse motivo que eu me dediquei a ser compositor de bloco afro. Quando eu vi uma certa vez ele aí desfilando com os cantores, eu disse, é isso que eu quero para mim, e foi isso aí que eu corri atrás para me encaixar em alguns passos. Agora veja, ele se apaixonou pelo Ilê. Isso. Cantando e veio compor pro Olodum e pro Muzenza. Isso. Olodum e Muzenza. Foi a primeira composição sua que foi gravada no Faraó? Gravada? Gravada. Foi. Disco. Faraó, depois de Faraó veio Perdeu o Cadastro, da banda Papaléguas, também é minha. Mãe Natureza, Ricardo Chaves, também é minha. Olha, Mãe Natureza, cadê? Mamãe Natureza, foi um grande sucesso na época. Tem umas canções aí, na Luz e Neon, tem umas coisas aí. Que coisa, né? Naquela época, né? Hoje o negócio já mudou o cenário, mas naquela época, Luciano era um perigo. Naquela época, para bater de frente comigo era um perigo. Quando eu chegava nesse festival, aí realmente era preocupante. E você mesmo quem defendia as suas canções. Você escrevia e defendia. E tem uma coisa, também revelou praticamente Margarete Menezes, né, Faraó? Margarete Menezes tem um Banda amor, Mel. Banda Mel. Reflexo também compôs para Reflexo também você? Não. Na época eu estava mais focado com a Banda Mel. Até mesmo que eu tinha mais amizade aí com o Janete, com o Jaciara, com as meninas. E Book, aí eu fechava mais com o pessoal cá da Banda Mel. Era uma concorrência muito grande lá, as duas. E se viesse com aquela história de dizer, tem que botar meu nome na composição para eu gravar, não gravava. Já recebi alguns convites desse aí pra canção minha entrar um cara lá como parceiro. Ou para comprar a composição. Também, já. Mas não. Comigo isso aí não anda, não. Rapaz, eu sou meio pobre mais. Sou bem assim, quando eu digo não, é não mesmo, tem negócio de história não. Não vê, não, que é difícil, menino pelourinho é problema. Mas foi uma época muito boa. Agora a gente sente falta disso. Eu mesmo estava falando, eu sinto falta dos festivais povão. Eu mesmo não gosto desse modelo de festival de escolha de embaixadores, eu não gosto. Entendeu? Eu gosto mais daquela coisa da energia com o povo, aberto. Recentemente a gente praticamente democratizou o festival, uma etapa do Femadum. A primeira foi interna por causa daquelas questões de verificar a música, se tem alguma agressão, se tem algum preconceito, se foge completamente dos nossos ideais num mundo hoje aberto, né? E depois a gente colocou na internet para as pessoas escolherem. Deu muito certo, foi muito bacana.
Né? Porque também a gente tem que, com o É, passar do tempo, tem que ser- inovar. Tem que ser povo, tem que Botar ser pro povo. mundo, entendeu? Ainda mais numa época de pandemia também. Eu acho muito assim, ó, tem que ser muita escolha de bastidores, uma coisa que é pra disco. Sim. Você vai botar, você vai selecionar tantas canções para um disco, realmente você tem que ser uma coisa mais fechada para poder você olhar direitinho. Mas quando é uma canção que você tá ali primeiro para botar na cabeça do povo, tem que ser povão, rapaz, senão não anda, perde muita essência, pô. E a essência dos Blocos Afro é essa aí. Ainda é mais que povão. você, na época que você via um gravadorzinho pra gravar música e aprender, né? Era assim mesmo. Eu, quando era aula de canto, eu fazia questão de as outras pessoas, que tanto aqui no Lodum quanto lá no Muzenda, quando eu fui cantor dessas duas entidades, Muzenda ainda faz parte, me afastei por motivos meus, algumas coisas que eu tinha para fazer, não estava tendo tempo, me afastei. Agora fui chamado de novo para voltar e voltei agora. Então, hoje mesmo tinha até evento, eu não vou participar. Mas a grande diferença do ala de canto anterior para essa ala de canto atual é porque nós também dávamos espaço às pessoas a mostrarem seus trabalhos. Muitas músicas surgiram por conta disso. A gente estava sempre aberto a ouvir. Hoje as alas de canto são mais fechadas. É aquela coisa mais... Foi escolhidas tantas músicas do disco, bora cantar só as músicas do disco. Até mesmo também, porque eu também entendo o lado de quem paga para curtir Era uma um coisa show mais de aberta entidade. antes, né? Antigamente era aberto, né? Não tinha esse compromisso com a portaria, né? O cara que paga ali, ele quer ouvir uma coisa mesmo... O show da banda. Bem Da legal, banda. é isso. Eu entendo essa parte. Só que isso prejudicou muito para que surgissem novos compositores e aquela massa que tinha antes. Hoje a gente tem alguns compositores, mas são muito menos do que naquela época minha, que era eu, Ademar e diversos outros. Era muita gente, pô. A concorrência era muito grande para fazer música, era uma atrás da outra. O cara botava uma música aqui hoje, ele botava, o povo começava a aprender hoje. Daqui a mais uma semana e meia, 2 semanas, ele já estava botando outro e o povo já estava aprendendo. Ninguém perdia tempo. Todo mundo queria botar uma música na cabeça do povo. Por quê? Porque tinha espaço. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente observa o quê? As alas, que eu até não falo só de Olodum, Muzenza, as outras entidades também. Hoje eu até converso isso muito com o Geraldão. Hoje as alas de canto são focadas só naquelas músicas mais que já são estouradas, conhecidas. Não dá espaço a quem vem chegando para mostrar o que é ser. O Lodum tem as músicas do festival, pro festival. Mas não é aquela coisa de você estar no dia a dia cantando para fazer acontecer, botar na cabeça do povo. Antigamente era diferente. Antes a gente trabalhava para botar na cabeça do povo. Hoje as pessoas cantam o que já Chegava está a cantar mais de uma vez no mesmo ensaio. Porque quem acabava propagando a música era o próprio povo, já que não tinha esse espaço aberto Ia nas no rádios. ônibus e cantando, tudo vai mais. pra rádio. Hoje as alas de canto, pô, só fazem questão de cantar o que já está na cabeça do povo. É diferente da ala de canto lá atrás, da que eu participei, da que muitos participaram, e que fizeram esse grande boom que hoje é os Blocos Afro. Porque toda semana a gente estava trabalhando uma canção nova. E quando era uma canção boa mesmo, todo mundo da ala de canto queria cantar e todo mundo se apegava naquela canção ali para cair na boca do povo. Hoje as alas de canto, como eu lhe falei, por conta de ser ensaios pagos, o cara quer ver um show. Então hoje as pessoas da ala de canto cantam mais do que é o sucesso, que já está ali pronto. Então não dão espaço às coisas que vem chegando. Você vê que na maioria das vezes os blocos hoje tem 1 ou 2 músicas que são conhecidas, novas. Naquela época de Faraó, o Lodum mesmo teve 8, 9 canções aí estouradas naquela época. Por quê? Porque teve espaço para isso. Hoje não se tem mais. Hoje a ala de canto só canta o que já está aí na boca do povo. Que o povo Ali no já Miguel conhece. Santana. E é uma atividade comum, né? É. Até hoje, essa cultura do compositor parar você e dizer, assim, por É. exemplo, eu que faço parte da entidade, sempre tem alguém querendo me entregar uma composição. É isso, pô. Sempre querendo alguém ver isso, é uma coisa É super isso, tem que dar pode fazer espaço. com isso, Pô. né? O pessoal está muito focado em só cantar o sucesso. Quer ver outra coisa? Na época que eu fui ala de canto do Olodum, no começo dos ensaios, a gente tinha mais ou menos 2 horas de relógio que era para os compositores. A gente chamava as pessoas que tinham músicas novas para botar durante esse período. Aqueles que eram compositores e que cantavam melhor na época, tem aqueles que é fraquinho, que só é compositor mesmo, não consegue Sim. cantar.
mas tem aqueles que também conseguem interpretar a música dele. Então a gente chamava. Então, quer dizer, naquela época a gente tinha esse espaço, hoje não tem. Então tem muita gente de bairro que se sente até desmotivado, porque também ele quer se aparecer lá como cantor. Ele quer se apresentar com a canção dele. Se servir ou não, lá na frente é que vai se ver. Mas eu acho que no primeiro momento tem que ser dado esse espaço. Então eu acho que a identidade está falhando muito com isso. Deveria abrir um espaço. Ó, vamos supor, tem essa praça aí que o evento começa às 7 horas. Começa mais cedo, só para dar espaço aos compositores novos que estão aí. Olha, velho, vem a tal hora você vai subir aqui. Bota a banda para tocar, bota os meninos para cantar. Se der certo, você já está descobrindo um talento ali. Se não deu certo, você já sabe que aquele dali não vai dar certo. Pô, para você que não dá. Mas você já dá, venha para semana de novo. E era assim que funcionava. E foi assim que eu cheguei aonde eu cheguei. Porque quando eu também era novinho, eu ia para os ensaios de bloco, as pessoas faziam isso comigo. Teve o espaço pra mim, aberto para que você tivesse uma poder, oportunidade. Isso, entendeu? Então eu cobro isso, porque foi assim que surgiu o Luciano, foi assim que surgiu o Faraó, foi assim que surgiu o Itamar Tropicália, foi assim que surgiu o Sérgio Participação. Todos esses aí, que são da minha época, que vieram de lá para cá, foram assim, as pessoas dando oportunidade. Então se a gente também não der oportunidade às outras pessoas, não vai mais aparecer, entendeu? Aquela grande massa de compositores que existiram na época de Faraó. E realmente, queira ou não queira, aceitando ou não, mas a gente sabe que o samba reggae realmente está precisando disso. A gente está precisando dar uma chacoalhada aí, porque tá complicado. Para o que já foi o samba reggae, o que já foi as músicas dos blocos afro, o que já foi a música da Bahia, realmente... É isso. É isso, né? É isso. Luciano, eu queria agradecer a você de verdade por toda essa coisa, toda essa história. Não sei se você queria falar mais alguma coisa. Só pedir espaço, né? Mais espaço para os compositores que vêm chegando, para ver se a gente consegue dar uma volta por cima de tudo isso que está acontecendo aí. Porque se a gente não der espaço para surgir novos talentos, novos Luciano Gomes, novos faraós, vai ficar muito mais complicado. É isso, Luciano Gomes, Faraó, história, música, poesia. Poeta Olodum aqui, esse podcast. Eu queria vocês que continuem com a gente, divulguem, compartilhem, se joguem na Bahia. Obrigada, Vamos nessa, Luciano. tamo junto. Prazer estar é com você isso. aqui. Coroa tá na pista. É.